Medo, pânico, dores musculares, ansiedade, tudo isso pode ser amenizado com a ajuda das agulhas. São os efeitos benéficos da acupuntura. Bem, estou acompanhando aqui hoje uma sessão de acupuntura com a doutora Camila Lima. Ela é médica especialista em acupuntura e tem recebido cada vez mais pessoas aqui para se tratar de algum sintoma provocado pela pandemia ou agravado pela pandemia. A gente sabe, né, doutora, que tem muitas pessoas estressadas, dor no corpo, medo, ansiedade, e a acupuntura é uma ótima escolha para esses tratamentos. Sim, a acupuntura ela é aliada tanto de queixas físicas como de queixas emocionais. Então, às vezes, a pessoa chega com a cefaleia, com enxaqueca, e a gente sabe que o estresse ele acaba piorando essas dores. Ou então uma dor no estômago, refluxo, né? Esses sintomas físicos a gente consegue aliviar com a acupuntura, e também as questões emocionais. Então, a gente viu muito chegando os pacientes com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. Tanto pacientes que não faziam tratamento, por exemplo, psiquiátrico e começaram por conta da pandemia, como pacientes que agravaram os quadros por conta do estresse, né? O isolamento, as perdas, o luto, as dificuldades, né, que a gente tem enfrentado nesse período. Paciente está sendo tratada de tensão? Qual o tipo de tratamento aqui dela? Pronto, aqui a gente está aliviando a dor e a tensão muscular. Existem pontos da própria medicina chinesa, que a gente usa tanto para relaxamento físico como para relaxamento mental, e tem pontos que eu vou palpando na paciente para descobrir quais são os pontos gatilho, os pontos de tensão. E a gente agulha também esses pontos para aliviar os sintomas, para aliviar as queixas. Então, esses casos são os mais comuns aqui no consultório? Tensão, dor muscular, a gente chama síndrome miofacial, fibromialgia, enxaqueca, a depressão, a síndrome do pânico, várias doenças que estão relacionadas principalmente com o estresse, né, com questões emocionais que têm sido agravadas nesse período. As sessões são semanais? No geral, a gente começa com 2 sessões por semana. Muitas vezes o paciente chega com muitos sintomas, com insônia, com muita dor, com dor intensa. Então a gente pode fazer até, às vezes, mais de 2 vezes na semana, a princípio, para aliviar aquele quadro. E depois a gente pode ficar mantendo 1 vez por semana. Mas depende mesmo de cada caso, né? Na primeira sessão a gente faz uma história completa, abre um prontuário para fazer um diagnóstico dentro da medicina chinesa, saber o que é que está acontecendo, para ter a melhor, tanto a prescrição de pontos, quanto a indicação da frequência das sessões e as técnicas que a gente vai usar também. A gente, às vezes, associa, além da acupuntura, pode usar a ventosa, pode usar a eletroacupuntura, pode usar a auriculoterapia. E também abordagens que não sejam da medicina chinesa. Às vezes a gente pode associar uma medicação, por exemplo. Né? Às vezes o paciente chega com tensão muscular muito intensa, com dor muito intensa, eu posso adicionar, né, um analgésico, um relaxante muscular. Então a gente pode associar. E aí é realmente bem individual. E não necessariamente quando a pessoa está sentindo uma dor, mas caso a pessoa esteja com muito medo, só um medo, uma síndrome do pânico, por exemplo, isso pode ser tratado com agulhas? Pode. A medicina chinesa ela tem uma abordagem muito focada mesmo nas emoções. Né? Na medicina chinesa a gente faz um diagnóstico de acordo com os 5 elementos. Então é madeira, fogo, terra, metal e água. Cada elemento está relacionado com uma emoção. Então, tem relação com a raiva, a madeira, por exemplo, está relacionada com a raiva, está muito relacionado com os quadros de enxaqueca. As mulheres têm muita TPM, têm muita irritabilidade, muita cólica. Esses são quadros da madeira.
as outras emoções, a tristeza, o medo. Então, a gente faz um diagnóstico dentro da medicina chinesa e usa pontos específicos para aliviar, né, para harmonizar aquele elemento e aquela emoção. Doutora, e a escolha dos pontos, ela é definida pelo problema? Isso, é bem individualizado. A gente, na medicina chinesa, faz um diagnóstico que chama do padrão de desarmonia. Então, a gente vai conversar com o paciente, examinar, saber o que é que está acontecendo para diagnosticar aquele padrão. E, a partir desse padrão, a gente vai fazer a melhor escolha de pontos. Tem um ponto que eu usei aqui na perna, que chama BP6. Ele é um encontro dos 3 Yin. A medicina chinesa ela trabalha de acordo com a teoria do Yin e do Yang. O Yin é a parte da calmaria, da noite, do repouso, do descanso. Então, em pacientes que têm insônia, que têm ansiedade, que têm agitação mental, a gente vai fazer pontos para tonificar o Yin, como esse ponto que a gente fez aqui na perna, que é o BP6. Interessantíssimo, gente, até porque todo mundo está precisando relaxar, todo mundo está precisando desestressar. E as agulhas, elas têm realmente um papel poderoso nesse relaxamento, nesse fator anti-estresse. Por isso que as pessoas têm procurado com tanta frequência a acupuntura. Doutora, muito obrigada, então, pela entrevista aqui no programa Check-up. Dá vontade aqui de trocar com a nossa paciente, né? Mas quem sabe, porque a gente sabe que os resultados são maravilhosos. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Vocês sabem que é sempre muito bem-vinda. E só, assim, você falou que alivia muito a questão do estresse, né, das emoções, e alivia muito dor. A acupuntura é bom sempre lembrar, todo tipo de dor de cabeça, dor no estômago, dor nas costas, a acupuntura alivia muito bem.